Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Coração em Reforma, um podcast para fazer você refletir um pouco sobre a sua vida, como você tem feito para se tornar uma pessoa cada vez melhor. E aqui a gente está junto para poder trabalhar isso junto com você, trocar um pouco de experiências e falar bastante, porque a gente tem muita coisa para falar aqui, né, Luan? Como é que você tá? Eu estou excelente, muito obrigado, Guigo. Estou muito animado de estar aqui com você hoje. Espero que, como todos os outros nossos episódios, esse bate-papo seja muito produtivo para quem está nos ouvindo. E hoje nós temos uma convidada ilustríssima. Você sabe quem é, Guigo? Eu sei, mas a nossa audiência ainda não sabe. Você pode apresentar um pouco dela para a gente, por favor? Nós estamos aqui na nossa mesa de debates com Monize Facchini Martins. Sim, ela mesmo, coordenadora de mocidade, trabalhadora dentro da Mocidade Espírita, hoje dedicado à música, com gravações e registros para disponibilizar no Spotify. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E também conhecida como Meu Amorzão. Seja bem-vinda, amor. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui, eu agradeço o convite. Como o pessoal falou, né, eu sou a Monize. Cresci em berço espírita, então desde criança frequento o centro espírita, né, meus dois pais, meu pai e minha mãe são espíritas. Então desde criança eu e os meus irmãos a gente sempre frequentou, né, e aí o currículo aí o Luan já deu um pouquinho, né, do que eu trabalho hoje. Estou à frente do projeto Música para Todos. E também atuo dentro do Centro Espírita Energia e Amor como voluntária e também como aluna, né? É isso aí, muito bacana. Por que a gente trouxe a Monize aqui hoje, Luan? A gente conversa bastante sobre o espiritismo, não só quando a gente está gravando, né? Acho que é uma questão muito importante para todos nós. E no começo desse ano eu fiquei refletindo bastante sobre quais são os rumos do espiritismo, para onde nós vamos, como a gente pode fazer para divulgar ainda mais a nossa doutrina. A gente tá fazendo um pouquinho, né? Temos um podcast, acho que a gente já tá fazendo a nossa parte, mas eu sinto que muitas pessoas que são espíritas, elas têm um pouco de medo, um pouco de receio de falar sobre isso, seja nas redes sociais, seja em conversas com pessoas que não são do próprio centro espírita, e eu queria tentar compreender um pouco disso, porque eu sinto que é um fenômeno muito mais espírita do que de outras religiões, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que acontece bastante na nossa religião. Na verdade, eu acho que algumas religiões elas acabam sofrendo um pouquinho mais de preconceito do que outras. E nem sempre a gente se sente à vontade de falar sobre quem nós somos ou sobre as nossas crenças, com medo, às vezes, de talvez sofrer um julgamento, ou de não ser compreendido, ou das pessoas, às vezes, até se afastarem de nós. E é um medo que, em alguns momentos, ele tem fundamento, faz sentido a gente ter esse medo, e é importante a gente valorizar ele para a gente se resguardar, mas em alguns outros momentos ele é um medo negativo, que nos bloqueia, que nos impede de nós nos desenvolvermos, de nos apresentarmos como cristãos, como espíritas, com o medo de sermos julgados. E aí eu acho que é importante a gente saber diferenciar um pouquinho desses dois medos, talvez até olhando um pouco para o passado e entendendo qual foi a origem do espiritismo aqui no Brasil e tudo aquilo que essa religião já passou aqui. É isso aí. Então, eu queria até trazer a Monize para a discussão. Queria ver, primeiro, o que você acha sobre isso? Você percebe também esse fenômeno? Porque às vezes é uma coisa que a gente está inventando na nossa cabeça. Pode ser bem comum isso. Então, se for, vocês podem nos considerar. Mas você percebe isso em pessoas que estão ao seu redor ou algo do tipo? Não, sim, com certeza. Eu vejo que tem muito preconceito ainda, né? A gente sente isso. Quem nunca falou, né, eu sou espírita, e a outra pessoa perguntou, então você vai baixar aqui o santo, né, agora aqui manifestar, né? Então, às vezes ainda tem muito essas questões, né, pelas pessoas não conhecerem mesmo o que é o espiritismo, né? E eu vejo em outras religiões também isso. Então, por exemplo, no local onde eu trabalho, tem uma colega minha que ela é da Umbanda. Então, quando eu falei que eu era espírita, ela falou, mas você é espírita mesmo? Ou você fala que você é espírita porque você não quer falar que você é da Umbanda? Eu falei, não, eu sou espírita mesmo, né, do kardecismo e tudo mais. E ela era da Umbanda. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece também em outras religiões, né? Principalmente afro-brasileiras, né? Eu achei legal que você trouxe isso, porque muitas pessoas que são de religiões afro-brasileiras falam que são espíritas para evitar qualquer tipo de preconceito inicial, porque às vezes a gente nem sabe com quem a gente está falando, né? Às vezes está falando com uma pessoa que é da mesma religião também. Mas é comum que os espíritas falem assim, eu sou kardecista. Porque é um termo difícil, as pessoas não entendem, e aí você evita muita pergunta, né? Vocês já perceberam isso? Sim, é verdade. Ou às vezes eu já vi espíritas, às vezes comentando, falando, eu sou católico não praticante, ou sou cristão. Às vezes são terminologias que a gente acaba se utilizando um pouquinho para
criar um disfarce, né? Para as pessoas não nos reconhecerem. Mas ao mesmo tempo é curioso, né? Porque eu também já ouvi muitos relatos de pessoas que quando se apresentam como espíritas também recebem muito acolhimento. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido. Eu acho que, pra mim, eu já vou até contar uma história que eu acho que vai de encontro com isso. Já me ocorreu numa primeira vez que eu tava... Quando eu comecei meu ensino médio, a gente tinha que fazer uma apresentação, né? Falar qual era o nosso nome, qual que era a nossa idade, religião, não sei o quê. Nem sei por que essa pergunta foi feita, mas enfim. E aí eu tava sentado numas últimas cadeiras, né? E aí todo mundo foi falando e eu vi que algumas pessoas respondiam de uma maneira meio que pra despistar, né? E eu tava ainda tomando coragem, né? Sabia se eu falava ou não. Ainda mais quando a gente é novo, a gente tá tentando evitar qualquer coisa que possa trazer pra gente um tipo de problema, né? E aí eu falei, não, eu sou espírita. E aí algumas pessoas olharam assim e tal, aí beleza, passou a aula. E aí depois outras pessoas vieram comigo pra falar e falaram assim, eu sou também e tal. Eu falei que eu era, sei lá, que era católico não praticante, ou que eu não ligava muito pra isso e tal, porque tenho medo desse preconceito. Então, é uma maneira de você falar, estamos aqui, né? Mas muitas vezes a gente evita, né? Quando eu era mais nova, eu era o inverso, sabia? Eu sempre fazia questão de falar que eu era espírita. Eu acho que até de uma questão de ter um pouco mais inocente, ou de não perceber tanto o preconceito, ou de não ligar mesmo, sabe? De ter mais, assim, essa questão de dar a cara a tapa. Porque o espiritismo, pra mim, sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Então, eu sempre gostava de falar, né? E aí, eu nunca esqueço, teve um estágio, né, que eu fiz numa empresa. E aí eu falava naturalmente, né, que eu era espírita e tudo mais. E eu nunca vou esquecer, tinha um gestor que... Ele não era meu gestor direto, mas ele era um gestor dentro da empresa. E aí a gente, né, fazia parte da mesma equipe, tudo e tal. E aí no almoço, ele super perguntando, assim, como que é a sua religião? O que é o espiritismo? E então, assim, várias curiosidades, né, do que é ser espírita. Então, eu lembro de um almoço muito específico em que eu falei desde vida após a morte até diferença de mundos planetários, né, e níveis, assim, de evolução. E assim, foi muito rico, porque ele era super católico. Então, assim, foi uma troca aberta, sabe? Não foi baseada no preconceito, foi baseada mesmo em entender, em querer saber o que é. Então, isso me mostrou também que quando a gente também tem a coragem de se colocar e de mostrar o que é a nossa religião, isso também abre portas, né, para que os outros também compreendam o que é e talvez até para transformar, né, a visão que a pessoa tem também sobre nós. Exatamente. Eu tenho um relato mais ou menos parecido com o da Moniz e o do Guigo, principalmente na época do colégio e da faculdade, porque em vários momentos, eu acho que principalmente para quem é jovem, que está ali naquele momento da adolescência, onde você está tentando se encaixar em grupos, está tentando ser aceito, você fica com medo, às vezes, de você ter opiniões diferentes da que os outros têm, porque você fica com medo de ser julgado, de não ser aceito, né? E na faculdade a mesma coisa, esse início da juventude, às vezes a gente ainda não está com a cabeça de adulto, né? A gente está com a cabeça de jovem e a gente fica procurando os grupinhos. E em vários momentos eu tinha amigos, eu conversava e eu me encaixava nesses grupos, mas eu também evitava falar um pouco sobre o meu lado religioso, de que eu trabalhava, que eu frequentava o centro, etc. Mas era muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu tinha tanto esse medo de me apresentar como espírita, nas poucas vezes em que eu fiz isso, as pessoas, eu percebi que elas ouviam. Falavam, o Luan é espírita, não, legal e tal. Aí passava um tempo, quando uma pessoa às vezes estava precisando de ajuda, ou estava passando por um processo difícil na vida, ela se lembrava disso. Então, às vezes ela me procurava e falava assim, Luan, você falou que você era espírita, um dia assim, assim, assado. Onde é que é o seu centro espírita? Onde que você frequenta? Como é que funciona, né? E aí a pessoa às vezes se apresenta até para buscar consolação, né? De procurar ajuda, querer saber qual que é a sua opinião, endereçar ela para um centro espírita. Então a gente fica nessa contradição, né? De que a gente tem um medo, mas quando a gente fala que a gente consegue ajudar as pessoas. É engraçado isso, porque o espírita, ele é visto, depois dessa primeira camada de ser apresentado, ele é visto como alguém que pode ajudar, né? E eu acho, cara, que é um relato que muitas pessoas que são espíritas já passaram por isso. Vamos conversar, tô passando por uma situação tal, como é que é lá no seu centro e tal. Porque as pessoas não sabem, né? Eu acho que o principal medo que a gente tem que superar é justamente falar sobre isso pensando em como a gente pode ajudar os outros. Porque quando a gente tá ali escondido dentro de uma casca, né, ou algo do tipo, a gente não tá aberto para poder, com o que a gente aprende no centro espírita, ajudar as pessoas que precisam, né?
a primeira propaganda começa aí, né? Você não precisa fazer um podcast para fazer isso, mas só das pessoas saberem que você é uma pessoa que tá disponível para escutar, acho que já muda bastante, né? Já abre muitas portas. Sim, eu acho que, assim, eu acho que também existe um esforço nosso de saber superar esse medo, por um lado, para nós conseguirmos ajudar as pessoas, consolarmos elas e chegarmos a quem precisa, mas também tem um outro lado, que é o da nossa reforma íntima, para nós conseguirmos superar o que esse medo significa. Porque, no fundo, do que nós temos medo, né? Às vezes é de nós não sermos aceitos da forma como nós somos, então talvez lá no fundo tenha uma raiz do nosso orgulho por trás desse medo. E a gente saber olhar para isso, entender isso e ressignificar isso é um processo de autoconhecimento e de transformação íntima. Eu acho que a gente precisa muito fazer esse esforço, assim, de talvez refletir o que as pessoas que vieram antes de nós passaram, para compreender o que elas tiveram que enfrentar e como elas enfrentaram, porque aí isso começa a dar um pouco mais de base e de conteúdo para a gente conseguir ressignificar os nossos sentimentos também. É legal que você trouxe isso, porque no episódio com a Carol ela falou sobre isso, né? E você disse que pessoas que vieram antes de nós, pessoas que estão vivendo no mesmo tempo que a gente, às vezes em outras cidades, estão passando por isso agora, né? A gente recebe bastante comentários de vocês e agradece bastante quando vocês fazem isso, então sintam-se à vontade, sobretudo no nosso TikTok, né? Porque eu acho que é um espaço que a gente conseguiu criar uma relação com a comunidade espírita muito bacana, que tá crescendo, né? E a gente vê muito relato de que, poxa, eu não posso falar aqui, ou se eu falo as pessoas não me tratam bem, me excluem e tal. E que a gente é fácil falar porque a gente tá num contexto que é muito mais receptivo, né? Você consegue falar aqui, eu digo em São Paulo, que é uma cidade que ela é muito multicultural, pessoas de origens diferentes, todo tipo de diversidade possível, e você fala aqui e é aceito, né? Mas a gente sabe que se você vai para os interiores do nosso Brasil, qualquer região que a gente tem muito preconceito ainda, né? Gente que às vezes não pode fazer nada na cidade porque ela é mal olhada porque ela é espírita. E não é que a pessoa tá fazendo nada de mal, ela vai fazer um Pai Nosso, vai fazer o evangelho e por isso ela é vista como alguém negativo, né? Isso é maluquice, né? Mas, sim, com certeza. Mas eu vejo que aqui em São Paulo também essa mescla é muito grande, né? É multicultural, multireligioso também. Mas eu percebo que isso depende muito do cenário. Então, eu acho que nós aqui, a gente tem um privilégio, que é nossa família também, né? Nossos colegas, a gente tem amigos que são desse meio. Agora, eu fico imaginando pessoas que ele é a primeira pessoa daquela família que está tendo contato com o espiritismo pela primeira vez, né? E às vezes a família toda é evangélica, a família toda é católica, né? Não que tenha qualquer questão, né, dessas religiões, mas ele vai ser o diferente ali dentro, né? Então a gente percebe também que essas diferenças, né? Você ser o primeiro diferente, né? Você ser o pioneiro ali, né? Dentro de um meio, seja num círculo de amigos ou familiar, ou mesmo do trabalho, porque a gente também sabe que no trabalho essas questões se envolvem, é desafiador também, né? É legal que você trouxe isso. Muitas coisas da nossa vida a gente vai esquecendo, né? Mas conforme você relatou isso, eu lembrei de uma situação que aconteceu quando eu estava com a minha turma de mocidade. Então a gente tinha alguns alunos lá e a maior propaganda que você tem são os outros alunos querendo trazer os amigos, né? Uhum. E aí tinha um rapaz que era conhecido meu também, conhecia ali do bairro. E aí ele queria ir, né? E aí ele foi numa aula e tal. E aí depois ele parou de ir. E aí eu mandei mensagem perguntando, e aí, como é que tá? Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ele falou que a mãe dele descobriu, ele foi falar, né? Porque ele não tava indo escondido e a mãe dele proibiu. Aí eu falei, poxa, primeiro que pena, segundo, será que a gente posso ir lá conversar com ela, explicar como é que é, trazer ela aqui pro centro pra ver que é tudo tranquilo, assim, não vai ter nada que pode desabonar, né? Que as pessoas pensam que a gente vai fazer qualquer tipo de coisa, né? Vai fazer regressão, vai ter mesa giratória, vai ser irmãos Fox e tudo mais, mas não é assim, né? E ele falou, deixa eu conversar aqui. Aí ele foi falar com a mãe dele, foi tentar explicar, convidar pra isso, e ela falou, não quero e você também não vai. Então, é uma pessoa que tava indo e seria uma coisa que eu tenho certeza que seria positiva para a vida dela, mas que foi cortada no começo, só por questão de preconceito mesmo, né? Infelizmente, é uma realidade que a gente ainda convive, né? Sim. Sim, eu acho que essa questão do desbravar que você trouxe, que às vezes o primeiro precisa passar por esses desafios, né? E é sempre assim, se a gente for voltar lá atrás, na época de Jesus, Jesus também foi perseguido, ele também sofreu preconceito por trazer as ideias que ele trouxe. E se nós formos pegar os livros de Emmanuel
e ler os romances que ele conta dos apóstolos e dos seguidores de Jesus que viveram logo após a época dele, a gente também encontra muita perseguição. A gente sabe que, por exemplo, em Roma, na Roma antiga, os cristãos eles eram levados até o Coliseu, onde eles eram executados. Nós temos relatos de pessoas que às vezes tinham a opção de escolher: você vai continuar sendo cristão e você vai ser levado à execução, ou você vai abrir mão disso, renunciar à sua própria fé para você poder viver uma vida livre. E as pessoas falavam: eu não irei renunciar à minha fé, porque eu sei que esse é o caminho e eu reconheci isso como verdade. E as pessoas chegavam a entrar no Coliseu, às vezes cantando músicas de reconhecimento à fé cristã, mesmo sabendo do destino que aguardava elas. E para mim, quando eu falo desse tipo de relato, para mim é muito forte, sabe? Porque eles passaram por dificuldades que para mim são inimagináveis. Imagina você estar em um lugar onde só de você dizer qual é a sua crença, ou a sua fé, ou a sua religião, e você acaba sendo perseguido e tendo a sua vida em risco, né? E para aqueles que às vezes acham que essa é uma realidade muito distante, que já passou, isso ainda existe no mundo, né? Dependendo de onde nós estivermos, a religião cristã pode ser reconhecida como algo assim que pode nos colocar numa encrenca, por assim dizer, né? Mas olhando para isso, eu busco muita inspiração e muita coragem para eu poder hoje enfrentar esses desafios e falar que eu sou espírita. E vira uma questão que você precisa superar, né? Você já começa sendo espírita. Eu acho que nós três viemos de famílias espíritas, né? É muito mais fácil pra gente, né? Pra quem tá entrando nesse mundo, como você trouxe, é mais difícil, né? E às vezes, justamente por isso, às vezes para a pessoa entender que, beleza, isso é uma coisa que eu quero pra minha vida, as pessoas que vêm depois talvez já... eu sou mesmo e fala e tal, e não sei o quê. E a gente que já foi criado no lar de aceitar e tudo mais, às vezes fica meio tímido, né? É engraçado isso, né? Porque não deveria ser, né? Deveria ser uma coisa muito mais normalizada, mas a gente acaba ficando ali receoso. Pô, será que eu falo? Será que não? Eu penso assim, se eu tô no meu trabalho, se eu tô com meus amigos, é muito provável que todos eles, que eu saiba a religião de todos eles. A pessoa não precisa falar, tá com uma plaquinha ali, eu sou católico, evangélico, ou eu sou da Umbanda e tudo mais. Não precisa falar, você percebe por alguns tipos a forma como a pessoa fala, algumas situações que ela traz e tudo mais. Mas o espírita, você sempre vai ficar na dúvida, assim, pô, o que será que aquela pessoa é? Às vezes nem é nada, às vezes é ateu e tal, mas você fica na dúvida, né? Então, é muito mais difícil você encontrar espíritas em locais que não são religiosos, justamente por conta disso, que a gente fica meio na dúvida, né? Será que eu devo falar? Será que não? E tal. Então, acaba dificultando até pra gente se reconhecer em público, né? Uhum. E eu também acho interessante, assim, eu estava lendo uma passagem do Evangelho chamado A Coragem da Fé. E tem um trecho, eu acho que do Evangelho de Mateus, e depois vem o comentário dos Espíritos. E os Espíritos, eles têm um comentário que eu achei muito interessante. Eles falam assim: as opiniões fortes são sempre reconhecidas pelas pessoas como se fosse uma qualidade. Então, quando a gente está no nosso trabalho, alguém vem falar: você está fazendo errado, o que a gente quer fazer? Não estou fazendo errado não, é você que está fazendo errado. E a gente quer provar o nosso ponto de vista. Ou às vezes quando a gente está num grupo de amigos, né, e a gente está conversando, e às vezes a gente não se sente ouvido, a gente quer falar mais alto, porque a gente quer provar o nosso ponto. A gente quer mostrar que a nossa opinião é válida. E aí ele fala, os espíritos, né, ao fazer esse comentário sobre o Evangelho de Mateus, eles diziam o seguinte: apesar da humanidade reconhecer como uma qualidade, quando nós estamos no campo da religião, a gente não aplica essa mesma lógica. Então, ao invés da gente usar essa mesma convicção e essa bravura que a gente tem na nossa vida pessoal para defender os nossos valores e as nossas crenças profissionais, familiares, afetivas, quando a gente chega no campo da religião, às vezes isso é um motivo para nós nos escondermos, né? E aí eles fazem uma provocação nessa palavra. Eles falam assim: poxa, se vocês têm tanta coragem, tanta bravura para defender os seus interesses pessoais, por que falta coragem e bravura para vocês defenderem as coisas de Deus, que são muito mais importantes? Né? O que está por trás disso que faz vocês não se apresentarem como cristãos para transformarem o mundo? E para mim, quando eu leio essa passagem, óbvio, a gente sempre está crescendo um pouquinho, né? A gente sempre está dando um passo, subindo degrau a degrau, devagarinho a gente está melhorando. Mas para mim é uma palavra forte, porque eu falo, nossa, eu ainda insisto em dar uns deslizes, né?
E às vezes tem pessoas que vêm até mim e falam assim, Luan, gostei muito do que você falou. Eu falei, pois é, eu deveria falar isso no meu trabalho também. Porque às vezes eu também me escondo, então é difícil. É engraçado. Às vezes, pela forma como você se comunica, as pessoas já sabem que você é espírita também. Já te ocorreu isso? Sim, e já me aconteceu das pessoas saberem que eu era espírita, às vezes porque eu falo, às vezes de energia, ou às vezes eu falo, se liga com seu mentor, às vezes eu deixo escapar o mentor, né? Mas também já me confundiram com o público evangélico. É mesmo? É verdade. Assim, eu me apresentei, o pessoal falou, qual é a sua religião? Eu falei, não, eu sou espírita. Eu falou, sério? Nossa, eu jurava que você era evangélico, não sei o quê, não. E aí conversa vai, conversa vem. Mas assim, eu acho que o importante é passar um exemplo do cristianismo, né? Assim, às vezes a gente sofre mais preconceito por uma religião ou por outra, mas passar o exemplo, assim, de que você está no caminho, acho que é válido. E você acha que essa questão da gente se posicionar ou não também tem a ver com aquele pensamento de que o bem é tímido e às vezes outras questões, né, que a gente fala do mal, né, a gente ouve tanto falar, é tão repercutido, né? Você acha que tem a ver um pouco com isso também, da gente se posicionar ou não? Eu acho que sim. Eu acho que assim, existem figuras, eu vou fazer uma reflexão. Então, eu acho que tem algumas figuras bíblicas que a gente às vezes acaba se fundamentando nelas. Então, por exemplo, Jesus, ele foi uma pessoa corajosa, porque ele falava em frente às multidões, ele não tinha medo de falar das convicções e dos ideais que ele defendia. Ele foi muito corajoso. Mas Jesus, ele também não era uma pessoa, pelo que a gente vê pelo Evangelho, que ele queria afrontar por afrontar. Ele não ficava querendo comprar briga com as pessoas. Ele era um pacificador, na verdade. Agora, se você ir para um outro lado, eu acho que Paulo foi uma figura muito combativa. Porque ele tinha uma missão grande de levar o cristianismo para civilizações próximas, mas que não acreditavam no judaísmo e não conheciam Jesus. Ele ia pregar para os gregos, para os romanos. E aí eu vejo muito assim que, por exemplo, eu sirvo como uma inspiração. Eu vejo que o público evangélico ele se inspira muito nessa personalidade de Paulo, porque até a forma de falar relembra muito as epístolas de Paulo, de que a gente tem que ir lá, de que a gente tem que converter, que a gente tem que fazer, etc. Eu acho que o público espírita, não que a gente se baseie em Jesus, mas eu acho que a gente também tem como uma figura de reforma íntima e de referencial para nós, uma pessoa um pouco mais calada, que precisa ser mais calma, que precisa se colocar menos, que enfrenta menos. E eu acho que a gente deixa essa ideia de que a gente precisa ser manso e pacífico, e a gente começa a ir para um lado de que a gente começa a ser tímido, e às vezes até um pouco ocioso. De que a gente não quer desbravar as coisas porque a gente tem medo de errar, das pessoas verem o nosso erro, né? Ou de que a gente tá falando um pouquinho acima do tom e a pessoa vai falar, não, mas ele tá perdendo a calma, né? Ele não tá sendo manso e sereno como Jesus foi. Então, acho que envolve um pouco isso, da gente ter a nossa timidez de não se arriscar. Uhum. E a doideira disso é que eu concordo com o que você falou totalmente, assim, porque esse receio, ele impede a gente de fazer muita coisa, né? Eu acho que de acolher muitas pessoas, né? Quanto mais... Falar com você que tá me escutando agora. Quanto mais você fica tímido e você evita de falar que você é espírita, menos pessoas você poderia ajudar vão ali estar disponíveis para receber o seu consolo, né? Seu apoio. Então, acho que isso é uma coisa pra gente refletir, né? Porque eu entendo a timidez, e principalmente quem tá em contextos que você tem muito medo, né? Não é o certo a gente viver com medo. Infelizmente acontece. Mas se você deixar de falar do espiritismo, que você acredita em reencarnação, acredita em vida após a morte, em tudo que a gente conhece aqui também, são pessoas que você deixa pelo caminho. Você deixa de ser quem você é também quando você nega a sua crença, né? Para tentar agradar pessoas que talvez nem fossem gostar de você ou que talvez já não gostem de você, né? Isso que é engraçado. E que a gente não sabe, né? Pois Só fica supondo, né? Pelo menos supondo, não, ele vai achar isso, ele vai pensar aquilo. Pelo menos você vai ter um motivo para pessoas não gostarem de você, né? Sim. Eu acho que isso tem muito a ver também com essa questão do ser manso, né? Mas Jesus era manso, mas ele era firme também, né? Ele era assertivo, né? Então, quando Jesus falava, quando ele tinha que se posicionar perante aos fariseus, né? Principalmente ali, ele nunca deixou de se posicionar, né? Então, eu acho que tem um pouquinho disso também, da gente também trabalhar. Poxa, será que eu estou
Será que eu estou deixando de me posicionar? Será que eu me posicionar de forma assertiva significa ser agressivo? Significa que eu estou comprando briga? Não, né? Eu tô só colocando o meu posicionamento, a minha visão, né? Então, acho que hoje a gente também precisa trabalhar um pouquinho essas diferenças, né? E aquela frase que diz que o que preocupa, na verdade, são o silêncio dos bons, né? Então, quando você deixa o que está ao seu redor te ameaçando, te amedrontando, ser mais forte do que você vive pela régua do outro, né? Então, você não vive a sua verdadeira existência ou passa pelos desafios que você deveria passar porque você está tentando sempre escapar, né? É difícil. Sim, e eu concordo 100%. Eu acho que assim, é um exercício constante a gente ter que falar da nossa religião, do que a gente acredita. Mas eu acho que também é válido a gente falar da outra situação, né? Em que às vezes a gente tem um medo que é um medo justificável. A gente sabe que se a gente falar, às vezes a gente vai sofrer represálias, às vezes injustamente e sem ter um grande alcance, né? Porque às vezes tem pessoas que, quando a gente fala que a gente é de uma religião, de uma fé ou de alguma coisa assim, não vai fazer nada, né? A gente sabe que tem pessoas que serão tocadas e tem pessoas que não serão tocadas. Mas o Evangelho ele também nos diz assim da importância do exemplo silencioso. Então, mesmo quando você não professa a sua fé, quando você não fala no que você acredita, continue exemplificando. Porque às vezes o exemplo, como aquela frase, né? Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, tem muitas historinhas nos livros espíritas de histórias de pessoas que às vezes o espírita ou uma pessoa de uma determinada religião, a pessoa fazia chacota, né? Fazia piada, mas a pessoa estava sempre ali, ajudando, ouvindo, fazendo bem. Até que chega um dia em que as pessoas mudam, né? E passam a enxergar aquilo como bons exemplos e como um caminho a ser seguido. E aí vem a pergunta, qual é a sua religião? E aí nesse momento você consegue abrir portas para que a pessoa também conheça, também consiga se entregar a isso. Legal. Eu acho que assim, o objetivo geral dessa conversa é pra gente refletir, assim. Eu acho que a gente não precisa pensar em conversão, assim, né? Você vai encontrar todas as pessoas do seu dia a dia, vai na fila do banco, vai no ponto de ônibus tentando convencer as pessoas de serem espíritas. Mas que quem tiver disponível, quem tiver curioso ou algo assim, você possa falar para poder, talvez, vem conhecer de perto, começa pela caridade. Vamos ali na sopa, vamos ali na doação, vamos fazer tal coisa e tal. Que às vezes o que a pessoa precisa disso, é de uma oportunidade, né? Quando você abre essa porta, às vezes vai mudar a vida daquela pessoa, como eu acho que pra gente já tem mudado a nossa vida também, né? Exatamente. Bom, acho que era isso. Fica aqui a dica e para você que está nos ouvindo também fica uma pergunta. Você já passou por um relato parecido com esse? Se você passou, compartilha, fala mais ou menos qual foi a sua experiência, qual que é a sua vivência e também conta o seu relato pessoal, de como você conheceu a doutrina, de como você vivencia isso no dia a dia, porque isso inspira outras pessoas. É compartilhando que a gente consegue crescer cada vez mais. É isso, muito bacana. Então queria agradecer pela participação aqui da Monize. É uma honra, esperamos ter você nos próximos episódios também. Com certeza, eu que agradeço, gente. Tô super aberta. Aí sim, então fica aí o convite para você que está escutando a gente. Se você gostou dessa discussão, deixa nos comentários, principalmente no YouTube, no Spotify, mas também nas redes sociais, porque, primeiro, é legal a gente saber que estamos sendo escutados e, às vezes, uma dúvida que você tem a gente pode responder, né? Não que a gente saiba de tudo, mas a gente dá pitaco em muita coisa. E se você gostou desse episódio, compartilha nas redes sociais, não tenha medo, eu acho que não vai dar nenhum problema isso para você. Torço para que isso, na verdade, né? Manda, se você tá com receio, manda para pessoas específicas no grupo do seu centro espírita, um grupo de amigos que você já falou sobre isso. Vamos, aos poucos, divulgar nossa doutrina sem precisar forçar nada, mas de uma maneira bem natural também. E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Sempre Coração em Reforma. Pode. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.